A paz do Senhor, tudo bom? Ainda respirando ares de preparação de uma rainha e ainda estudando o livro de Esther. Ontem eu estava fazendo o meu devocional e ainda, como eu falei, meditando nesse livro. Eu estava aqui no capítulo 2 novamente, porque já li e reli algumas vezes. E o Senhor falava algo ao meu coração que eu gostaria muito de compartilhar com vocês nesse momento. E eu espero de coração que essa palavra possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa gerar vida de Deus no seu coração, sede de buscar a vontade do Rei dos Reis e que você possa viver em plenitude, de forma abundante, tudo aquilo que o Rei tem preparado para você. Tá? Lá no capítulo 2, a gente vai, vou falar aqui em resumo, a gente vai ver o momento em que as jovens, as virgens, são separadas em um lugar especial no harém do rei, né, para receberem cuidados especiais, para só depois elas serem apresentadas ao rei Assuero. Nesse período, a gente tem um período de 1 ano, né, em que essas jovens são tratadas de uma forma especial. 6 meses com óleos de mirra, que são óleos curativos, restauradores. Lembrando que essas jovens, muitas delas, como Esther, eram simples, algumas escravas. Então, elas tinham em seu corpo as marcas de uma pessoa que lidava com a terra, com os cuidados domésticos, mas ela não poderia chegar na presença do rei com essas marcas. Ela teria que chegar na presença do rei perfeita, perfumada, sem nenhum tipo de mancha, de mácula, sem calos. Nada deveria estar fora do lugar. Essas jovens, elas eram tratadas de uma forma muito especial, desde a sua alimentação aos seus cuidados pessoais, com pele, com cabelo, com tudo. Ela tinha que chegar perfeita na presença do rei. E Esther, de uma forma especial, nesse evento que nós tivemos, uma palavra falou muito forte ao meu coração por meio da nossa amada irmã Tatiana Viana, em que ela dizia que Deus nos escolhe de propósito, com um propósito, e eu guardei isso no meu coração. E eu creio que Esther era aquela que verdadeiramente era separada da parte de Deus para ocupar o lugar de Vasti. Era verdadeiramente Esther que Deus tinha separado para esse propósito, para trazer salvação e libertação, de certa forma, daquela hora da morte ao povo de Israel. O inimigo se levantou e foi ela que Deus separou, era ela que Deus queria usar como ferramenta de salvação para o seu povo. Porque é interessante que Esther, a gente vendo a história, a gente vê que ela já era bonita, ela era tão linda, né? Que a palavra diz que ela todos achavam graça, né? Ou em outra forma mais simples de dizer, é como se todos se agradassem profundamente da beleza de Esther. No verso 15 fala Esther, fala assim, alcançava graça aos olhos de todos quanto a viam. Então todo mundo que via Esther, que olhava para Esther, ficava encantado e admirado com a beleza da Esther. E eu acredito que isso era muito mais do que beleza, né? Esther carregava a presença de Deus. E isso é algo notório. Existem pessoas que nem são tão lindas fisicamente, mas elas são arcas de Deus. Elas estão tão cheias do Espírito que você olha para elas e você vê nelas uma beleza que você não sabe explicar, porque elas estão cheias da presença de Deus. Elas são escolhidas para carregarem, para levarem a glória de Deus. E eu acredito que Esther tinha essa porção especial do Altíssimo. Mas algo que me chamou a atenção, sabe? E é sobre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês rapidamente. Lá no verso 15 ainda do capítulo 2, que quando Esther
passa por esse 1 ano de preparação e chega a vez de Ester se apresentar ao rei. E a palavra de Deus diz que sempre que essas mulheres iriam se apresentar ao rei, estava à disposição delas um tesouro de joias, de adornos, que devia ser assim perfeito, incontável, porque lembrando que tudo no reino desse rei era algo muito suntuoso. No capítulo 1, eu já compartilhei um pouquinho com vocês aqui nos meus stories, como esse rei era um rei generoso, de certa forma, e de como aquele reino era carregado de tesouro por todo lado, né? O chão, os assentos, as taças. No capítulo 1 a gente vai ver o povo sendo servido em taças de ouro, então existia muita glória nesse lugar. E eu imagino como era esse lugar dos tesouros do harém. Devia ser algo assim, meu Deus. Sabe aquele filme de contos que tem aquela sala do tesouro que é ouro para todo lado? Eu imagino que era algo tipo assim, né? Eu imagino. Aqui sou eu, né? Não é a Bíblia que está dizendo, mas estou dizendo que é a minha imaginação. Enfim, mas eu acredito que fosse algo que tivesse muita riqueza, porque a palavra diz que as jovens, as mulheres, poderiam escolher o que quisessem levar naquele lugar, para quando fossem se encontrar com o rei. Mas Esté tem uma atitude que me deixou assim admirada, e foi com essa atitude que o Senhor falou ao meu coração. Quando chega no verso 15, diz assim a palavra: chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, e tio Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Em outras palavras, Ester não pediu nada daqueles tesouros, certo? Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Ester graça aos olhos de todos quanto a viam. Ester não escolheu. Ela pediu para aquele que conhecia a vontade do rei escolher por ela. A palavra diz que ela só tomou da casa do rei aquilo que Hegai disse para ela tomar, porque Hegai, como eunuco do rei, conhecia a vontade do rei. E o Espírito Santo testificava ao meu coração que quando a gente vive uma vida na intenção de realmente encontrar com o rei, de se dedicar, de se preparar para esse encontro, nós não estamos preocupados com os tesouros que a gente vai ganhar aqui nessa terra, mas nós estamos preocupados em nos adornar com um tipo de tesouro que agrada ao rei verdadeiramente. E eu estava aqui lendo e pedindo ao Senhor para me remeter a algum texto, um outro texto que pudesse consolidar aquilo que eu quero falar. E lá em Colossenses 1, no verso 9, diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando nós amamos o Rei, nós temos como prioridade, nós temos como tesouro o agradar ao Rei. E a gente só agrada ao Rei se a gente conhece a vontade do Rei. E a gente só conhece a vontade do Rei se nós colocarmos o nosso coração em conhecermos a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia é uma carta
de Deus para a humanidade. A Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é o coração de Deus, é o sentimento de Deus, é o projeto de Deus, é o desejo de Deus, para que todo aquele que o ama verdadeiramente possa conhecer quem ele é verdadeiramente e viver de forma abundante tudo aquilo que ele tem para aqueles que são seus. E quando Esther se submete a Hegai, ela abre mão daquilo que aos olhos dela, a vontade dela, o desejo dela pedia como mulher, como uma jovem humilde que agora tem a oportunidade de se adornar com ricos tesouros, ou como uma jovem humilde que está prestes, talvez, se tornar uma rainha. Ela não está preocupada em satisfazer os seus prazeres, mas ela busca conhecer aquilo que agrada ao rei. E essa deve ser a prioridade do nosso coração. Eu tenho que dizer isso ao meu coração todo dia. E eu tenho que buscar isso todos os dias. Agradar ao rei. O que agrada o rei? Que adorno eu vou colocar sobre mim que vai agradar ao rei? E não só ao rei, mas todos. Porque a sabedoria dela, a humildade dela, o coração servo dela, fez com que ela achasse graça aos olhos de todos. Então, como eu falei no início, não é só a beleza física, mas é a presença do Senhor. É isso que nos adorna verdadeiramente, é isso que nos deixa e nos faz especiais, né? Nós somos vasos de barro e verdadeiramente é o Espírito, o tesouro dentro, é a presença de Deus, o tesouro dentro. É isso que torna o vaso caro, é isso que torna o vaso precioso, é isso que torna o vaso único. É quando realmente o vaso está nas mãos do Senhor e cheio dele, né? Para transbordar sobre a vida de outras pessoas. Então, assim, que o nosso coração possa ser como o coração de Esther, que busca perguntar ao Espírito Santo o que agrada ao meu rei, que busca a palavra de Deus na intenção de viver um cristianismo verdadeiro que honre ao seu rei, que assim como o capítulo 1, em que a gente vê o rei buscando uma rainha que glorifique o nome do rei, né, como algo caro, como uma coroa sobre a sua cabeça, que nós, eu e você, como igreja, que a gente possa agradá-lo, honrá-lo dessa forma e que a nossa vida possa manifestar a glória do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.